Olá pessoal, aqui é o professor William para falar sobre logística empresarial integrada. A gente conversou um pouco no nosso primeiro encontro sobre quem somos, embora alguns já até me conheciam, né? Deixamos também o nosso e-mail de contato, para quem tiver alguma mágoa, algum rancor, é só mandar um e-mail, a gente rapidamente responde, coisa de 3 a 4 semanas, não, brincadeira, a gente responde rápido. A gente deixou a bibliografia básica também em aula, para que você que se interessar por logística ou estiver precisando fazer uma revisão, temos aqui os livros básicos da disciplina e deixamos também essa sugestão de leitura, um livro de, vamos dizer assim, fácil de gestão para quem quiser se interessar ou precisar ter algumas referências sobre logística. Interessante para quem estuda marketing, que ele também traz esses conceitos, né, trade marketing, ligados aí à logística. Na disciplina a gente também falou das avaliações, isso muda aí para cada turma, e a gente começou, na verdade, começando o curso mesmo, pedindo para que os alunos apontassem as diferenças entre os dois produtos. O que geralmente acontece é que a maioria deles colocam aí diferenças ligadas a 4Ps, né? O produto, ao preço, as coisas que saem mais rápido, né? E forçando um pouco, vai sair alguma coisa relacionada à promoção e até o ponto de venda desses produtos. O que a nossa disciplina trata, na verdade, não é basicamente dos 4Ps, mas sim a maneira com que esse produto ele é fabricado, né? Como ele é constituído até chegar ao consumidor final. Okay? Obviamente que os 4Ps influenciam, a estratégia deles influenciam a logística, né, a cadeia de suprimentos. Mas nosso foco é a geração desses produtos, né, como é que os fornecedores são contratados, como eles fornecem, como é que a indústria fabrica e como o produto é distribuído. E nós vamos ver isso por várias etapas ao longo do curso. A gente começou falando de logística empresarial integrada, mostrando as origens da logística, né, seja ela do francês ou do grego, mas o certo é que começou com uma ciência militar. Algo começou realmente com um esforço de guerra para suprir as tropas. Essa é a ideia da logística. E a gente mostrou esse gráfico da campanha de Napoleão, mostrando aqui o exército quando saiu de Paris e quando chegou em Moscou. E essa linha preta aqui é quando ele voltou. Né? Observa a diferença do que foi e voltou. Esse é um exemplo de como não usar logística. E a gente deu um exemplo positivo de logística, né? Foi muito bem estruturado, o desembarque das forças aliadas, né? Na praia da Normandia, na França, para um esforço de guerra para libertar a França do domínio nazista. Então, um deslocamento imenso de tropas, de carros, enfim. Um grande exemplo de como foi utilizada a logística em guerra. E um outro exemplo, né, aqui no caso do desenvolvimento do transporte, em específico o transporte ferroviário nos Estados Unidos, quando da guerra civil americana, né, os estados que eram contra a escravidão e os estados do sul que eram a favor, né, que usavam os escravos na agricultura. E o Lincoln na época descobriu que aumentando, né, as ferrovias, né, você vê a expansão ferroviária americana, porque ele descobriu que se ele deslocasse as tropas por ferrovia, ele poderia ganhar a guerra, porque o exército estaria se deslocando mais rapidamente, chegaria descansado e poderia então o estado do norte vencer os estados do sul. E de fato foi isso que aconteceu. Não exatamente por conta disso, mas isso com certeza é um fator que ajudou o desenvolvimento das ferrovias, portanto um esforço logístico na guerra. E a gente passou uma atividade em grupo para que os grupos aí elaborassem uma viagem solo, né, uma pessoa sozinha no barco a remo da Namíbia para o Brasil. E depois de muito elaborarem, né, a gente mostrou que essa viagem de fato aconteceu. O sujeito saiu lá da Namíbia e veio aqui chegar em Salvador. A gente tinha passado uma previsão de 120 dias. Se você extrapolar isso para o mundo empresarial, seria como uma previsão de demanda. Na verdade, o sujeito levou 109 dias e ele foi o Amir Klink. Né? Ele escreveu tudo isso nesse livro. Eu recomendo a leitura, não só pela aventura em si, mas pela toda a concepção do planejamento, que é muito interessante. E ele é o Amir Klink porque ele fez essa viagem, né? Esse é o detalhe, tá? Então,
A gente mostrou que é possível, com planejamento, com planejamento logístico, você atingir grandes objetivos como esse aqui. Tá? Aí, a discussão era qual realmente a importância da logística. A gente mostrou várias manchetes de jornal onde a logística, de uma maneira ou outra, é um fator determinante, né? No caso da Zara, que não consegue reproduzir seu modelo no Brasil, problemas de envio de mercadoria também são bastante recorrentes. Quem nunca passou por isso, né? A questão do preço no agronegócio, que extrapola os limites do lógico, né? Porque triplica o custo da logística, né? E isso você vê aqui produtores, esses produtos que têm alcance mundial, onde também tem fornecedores em todo o mundo, como é que eles integram todos eles para que os produtos sejam disponíveis no mundo inteiro. Então isso é a importância da logística. Mas isso não é tudo. Você tem, por exemplo, no Brasil ainda muitos problemas, gargalos devido à infraestrutura precária. Centros urbanos você tem problema de trânsito, muito recorrente. Aí existe até um conceito de logística urbana, onde isso é bastante estudado. E, obviamente, com uma logística ruim, o Brasil perde competitividade no mundo. Aí veio uma provocação, realmente se você sabe o que acontece depois que você faz uma compra online. Então a gente nota que muita gente desconhece os processos logísticos, então esse curso foi interessante para que você conheça realmente o que acontece aí, talvez nos bastidores, vamos chamar assim, né? A gente deu uma definição de logística, essa é uma definição americana, né, de um conselho norte-americano dos profissionais de supply chain lá dos Estados Unidos, de cadeia de suprimentos. O que eu destaco aqui é que a logística é parte da cadeia de suprimentos. Então existe algo maior do que a logística, que é a gestão da cadeia de suprimentos. A logística é um desses processos. A definição que a gente gosta de trabalhar é essa aqui. A logística ela faz três coisas, né? Ela planeja, opera e controla, né? Então você tem toda uma concepção, faz aquilo acontecer, depois controla aquilo que você de fato planejou. E duas coisas básicas, né? Fluxo, que você pode entender como transporte, e armazenagem, que é material parado no processo. Que tipo de materiais, né? O que você movimenta, né? Que é o fluxo, o que você armazena, né? O que você guarda. Matérias-primas, né? Porque commodity é uma matéria-prima, né? O produto em processo, que é aquele produto que não é uma matéria-prima, mas também ainda não é um produto acabado. A gente discutiu em sala o talão de cheque, né? Que a gráfica ela produz uma folha base, onde tem lá os dados do banco, a cor do banco. Esse produto, então, para você confeccioná-lo, você precisa de matéria-prima, papel e tinta, basicamente. E você transforma então essa folha que vai ser armazenada. Então, depois de pronta, depois desse processo, ela fica então armazenada. Quando o banco pede o talão com os dados do cliente, você tira essa folha do estoque, coloca os dados variáveis, o nome do cliente, o número da conta, etc. E aí ele virou um produto acabado, que é a próxima fase aqui. Tá? Então, o produto em processo tem essa característica. Eu pego matérias-primas, converto em alguma coisa, que eu chamo de produto em processo, guardo esse produto. E antes que ele vire um produto acabado, eu aguardo uma sinalização, ou do mercado, ou do cliente, seja quem for, retiro esse produto do estoque e faço a última etapa, ou as últimas etapas, para que ele se torne um produto acabado. O produto acabado em si é aquele que então é utilizado pelo consumidor final, e informações, eu tenho o fluxo de armazenagem de informações relativas a todo esse processo aqui. Isso acontece de um ponto de origem a um ponto de consumo, geralmente aqui fornecedores e aqui consumidores finais, de forma eficiente e efetiva, porque eu tenho um problema de tempo e dinheiro, satisfazendo as necessidades e preferências dos clientes. Tá? Então, logística faz isso: planeja, opera e controla, fluxo e armazenagem. Basicamente é isso que se faz. A gente divide então o nosso estudo em etapas, né? Você tem então aqui um grande processo que é a cadeia de suprimentos, que vai lá desde os fornecedores até o consumidor final, na outra ponta. Você tem a logística, que movimenta, né, e armazena produtos, como a gente viu a definição lá atrás. E a gente divide essa logística em três partes: logística de suprimentos, que refere-se a toda a parte de matéria-prima chegando na fábrica; a logística de produção, que é toda a movimentação interna, planejamento de produção, tudo que acontece dentro da empresa; e a logística de distribuição. Uma vez o produto acabado estando pronto, eu distribuo ele para o mercado consumidor. A gente divide a logística dessa maneira, embora trabalhe de maneira integrada, né? Didaticamente a gente divide em três
partes. E aí nós vamos entender durante o curso essas 3 partes. A gente passou um breve histórico da logística, onde ela começa segmentada. Nessa época aqui a gente está falando anos 50, anos 60, né? A preocupação é estoque. Essa é uma realidade bem americana, Estados Unidos, e onde tudo que você produzia você vendia. Então por isso que a preocupação aqui é estoque. E essas áreas que a gente mostrou da logística, né? Essas áreas aqui, cada uma tinha um chefe. Por isso que ela era segmentada, ela não era uma logística integrada. Cada um respondia para uma área. Aí depois a gente pega aqui anos 60, anos 70, você começa a ter problemas de custo, né? Crise do petróleo, nós tivemos 2 crises, 73 e 79. O petróleo disparou da noite para o dia, 3 vezes aumentou o custo do barril. Tudo depende do petróleo, então basicamente o transporte triplica de preço. E aqui você começa a ter uma preocupação em otimizar processos e planejamento, obviamente pensando em custo, né? Aqui a gente fala de uma integração rígida, porque aquelas 3 áreas elas começam a conversar, elas não são mais totalmente independentes como no passado, né? Que a preocupação era simplesmente produzir porque vendia tudo. Agora aqui não, né? Como você tem esse problema de custo, essas áreas começam de alguma maneira a atuar conjuntamente. Nessa fase aqui, a gente pode colocar no tempo entre anos 70 e anos 80, a gente já tem uma integração flexível, onde aquelas áreas já se convergem para ter um único gerente. Então elas de alguma maneira já trabalham então de maneira integrada. Você tem aí o resquício da competição japonesa, então a busca do estoque zero, as empresas tentando reduzir custos. Você tem a entrada da TI, tecnologia da informação, muito forte nas empresas. E aqui é a primeira vez que aparece a palavra cliente. Então agora não basta só pensar em custo, em qualidade, né? Eu tenho que satisfazer o cliente. E os outros elementos que compõem a cadeia de suprimentos. Aí leia-se stakeholders. E por fim a gente está falando numa 4ª fase, e aí isso a partir dos anos 80, mais fortemente 90 em diante, a gente está falando da integração estratégica, que é o Supply Chain Management, onde as empresas, que você tem lá um fornecedor, a sua empresa e vamos chamar assim, um canal de distribuição, né? Tudo isso trabalha de uma maneira, ou deveria trabalhar de uma maneira única, formando o que a gente chama de empresa virtual. Isso aqui não é empresa de internet, empresa de e-commerce. É que toda essa cadeia, né, que vai lá desde o seu fornecedor até o seu distribuidor, trabalha como se fosse uma única empresa. Então, dá esse sentido de ser uma empresa virtual. Que de fato ela não existe como uma empresa, né? São 3, no mínimo 3 empresas aí individuais. Mas quando a gente coloca todas elas juntas trabalhando de maneira integrada, a ideia é que fosse como se fosse uma única empresa, né? Surge então aqui também a preocupação com o meio ambiente e o conceito de logística reversa, que nós vamos ver mais para frente, mas que no fundo é você retornar com aquilo que foi consumido para a cadeia para ser reciclado, enfim, ser reutilizado. A gente passou os valores da logística, se concentra em 4 valores básicos, a gente vai mostrar isso aqui, né? O valor de lugar. Então, quando você desloca a mercadoria do ponto A para o ponto B, você adiciona valor a essa mercadoria. Então esse produto aqui ganha um preço, porque se esse cara aqui quer e o produto está aqui no ponto A, não adianta nada. Não adianta você gerar o produto aqui porque ele não criou valor, ele só vai criar valor quando esse cara aqui paga por esse produto. Então quando eu trago esse produto, eu estou adicionando valor, e quem traz o produto é a logística. A mesma coisa é o tempo. Não adianta você fazer as coisas fora do tempo, né? Imagina chegar no Natal não ter o peru da Sadia. Então a Sadia está correndo agora no segundo semestre para deixar o peru pronto para o Natal. Existe também toda a corrida da Nestlé para o ovo de Páscoa. E assim por diante. Quer dizer, cada indústria que trabalha com essas questões mais sazonais, onde o tempo é muito importante, senão você perde realmente toda a venda, né, às vezes até do ano. Isso é mais, aparece com mais clareza, né? Você pensa também no jornal. Se ele não estiver de manhã na banca, como é que você faz? Você vai comprar jornal meio-dia, 3 horas da tarde? Então, por isso que o tempo, e quem adiciona o tempo também é a logística, porque é ela que faz as coisas chegarem, tanto no lugar quanto no tempo certo. E qualidade, né? Quando você também o produto deixa a produção, ele tem determinadas características. Quem mantém essas características até o consumidor final é também a logística.
Então, não adianta, isso é muito visível em cadeias de produtos refrigerados, né, produtos perecíveis. Então, a logística que adiciona esse valor de qualidade, ela que faz o produto se deslocar então para o lugar certo, no tempo certo, na qualidade exigida. E por fim, a informação. Hoje não existe nenhuma operação que não trabalhe com informações precisas, informações rápidas, porque muitas vezes você tem que refazer alguns planos por conta de incidentes que ocorrem. Você imagina um caminhão que está vindo com alguma matéria-prima que vai ser usada numa produção, esse caminhão vai atrasar ou teve algum problema, foi roubado, e ninguém tem essa informação. A linha de produção fica esperando e se perde tempo e a gente fica parada aguardando aquilo que nunca vai chegar. Tendo a informação correta, obviamente que um plano B acionado, a produção é reprogramada. Essa é a fronteira final, quer dizer, o produto tem que estar aqui, senão você não compra, né? Isso acontece com os consumidores nervosos. E por fim, a gente falou sobre o Supply Chain Management, que é a integração dos processos chaves em negócio. Essa é a grande ideia. Quando a gente mostrou os processos chaves, eles estão aqui. Tá? A gente pode pegar um aqui, por exemplo, gestão do relacionamento com clientes, que a gente discutiu em sala. Isso é muito importante. Então não deveria ser um departamento para cuidar disso. Isso é um processo que deveria ter vários responsáveis, né, em cada área. Como ele é um processo-chave, que tem que ser gerido, que tem que ser controlado, por isso que a gente chama isso de gestão da cadeia de suprimentos, porque envolve não só a nossa empresa, não só uma área, mas envolve por vezes fornecedores, envolve obviamente clientes, o canal de distribuição e vários setores dentro da organização. Isso para qualquer outro tipo de processo. A logística é um desses processos. Então todos eles, uma vez sendo administrados, nós estamos fazendo a gestão da cadeia de suprimentos. Essa é a ideia básica. A cadeia de suprimentos em si, né, se a gente falar só de cadeia de suprimentos, pode traduzir como figuras como essa aqui, né? Onde, por exemplo, um conjunto de fornecedores vende alguma coisa para a Procter, que vende para o Walmart, que chega no cliente final. Aqui temos uma outra representação, né, com um conjunto de fornecedores aqui, uma indústria que é da Danone, o canal de distribuição chegando no consumidor final, né, o produto seguindo esse fluxo. Isso é uma cadeia de suprimentos. Esse é um desenho, esse é um outro desenho da cadeia da Natura. Esse é o da água mineral, você vê que tem um monte de outros agentes aqui, só relacionado com licenças, que são importantes dentro do conceito ou do mercado água mineral. Então, se você trabalha nesse setor, você tem que ter esse relacionamento com esse pessoal, senão você não vende água mineral. E o que a gente explorou bastante nesse conceito é que o consumidor é o único fluxo positivo de dinheiro na cadeia. Ele remunera a cadeia, ele paga o produto, então o produto deixa de ser um custo, né? Ele passa a ser verdadeiramente um produto. E quando o consumidor então bota a mão no bolso, ele dá dinheiro para esse, que dá dinheiro para esse, que dá dinheiro para esse. Então, se todo mundo aqui agora, né, tem que trabalhar junto para fornecer o produto aqui para o consumidor final, quando o dinheiro entra, há uma briga para repartir quem fica com a maior fatia. Então esse aqui vai querer armazém 2, esse aqui vai querer 1, esse aqui vai ficar com meio, enfim. Quem vai ficar com mais? Esse pessoal hoje está com 2, esse aqui está com 1, esse aqui está com meio. Então existe uma briga para esse aqui de meio que aumenta para 1, esse de 1 que aumenta para 2, esse de 2 que aumenta para 3. Então cada um quer pegar uma fatia maior que a do outro. E aí fica uma briga interna. É uma questão de amor e ódio, porque eles dependem um do outro para gerar valor para o cliente, mas ao mesmo tempo quando o dinheiro entra, eles brigam para roubar mais dinheiro um do outro. Então, em alguns setores, né, isso já meio que negociado, porque já se sabe quem domina a cadeia, né? Então a gente deu o exemplo de a indústria mobilística. Quem domina são as montadoras, são esses caras aqui. E eles se apropriam do maior valor. Você tem a indústria de alimentos, onde, na grande maioria das vezes, quem domina é o pessoal daqui. Então, enfim, você tem aí vários setores e cada um acaba tendo o maior poder de barganha, ficando então com a maior parte do dinheiro. Essa é a ideia. Mas o único fluxo positivo é a que esse cara proporciona. Ele remunera a cadeia de suprimentos. Tá? E a gente também discutiu que a cadeia então tinha esse movimento,
nesse sentido, né, onde eu forneci alguma coisa para alguém e agora eu estou, na verdade, tendo que atender uma demanda, né? Então a gente poderia falar não cadeia de suprimentos, mas cadeia de demanda. Que é hoje o consumidor que demanda o produto, né? Eu não estou mais suprindo esse consumidor. Mas ainda é um conceito que está sendo trabalhado, né? Não está se falando no mercado ainda em cadeia de demanda. A gente também mostrou que para cada tipo de produto você tem um perfil de cadeia de suprimentos mais adequado. Então, se você pegar um produto funcional aqui, como o sabão em pó Ala, né, o que vale é uma cadeia eficiente, eu trabalho com custo. E o produto que é dito como inovador, eu tenho que ter uma cadeia de resposta rápida, né, uma cadeia responsiva, onde aqui o importante é tempo. Esse produto tem um ciclo de vida muito curto, né, se pensar lá num gráfico, né, esse aqui já é muito mais longo, né. Em virtude disso, o tempo aqui é importante. E aqui, como a margem é menor, o problema aqui é o custo. E quando eu penso na cadeia, eu tenho que analisar todos esses aspectos aqui, né? Qual que é o objetivo dessa minha cadeia, né? Tempo ou é custo? O que é importante para construir, né? Qual que é a estratégia de inventário? Vou ter mais ou menos estoque? O lead time, é o tempo, né, de entrega, tem que ser muito rápido ou ele pode ser um prazo um pouco mais extenso? E os fornecedores, eu vou selecionar fornecedores com base em custo ou base em resposta rápida. Então, com isso você vai adequando os seus parceiros para atender às necessidades que o seu produto exige. Então, no fundo, quando você olha para tudo isso, está construindo uma cadeia adequada para o seu tipo de produto. E a gente mostrou objetivos de desempenho que as cadeias perseguem. São obviamente objetivos que quem determina o que é mais importante é o cliente, a gente nunca pode perder isso de vista. Então quando você vê aqui os objetivos, o que determina se aquele objetivo é mais ou menos importante? É o cliente, não tenha dúvida disso, guarde isso no seu coração. É o cliente que determina o objetivo que a sua cadeia tem que perseguir. A gente mostrou aqui exemplos, né, as Apple e a Disney, onde a gente tentou ilustrar como qualidade sendo o objetivo na cadeia deles. A Zara e o McDonald's, onde o objetivo principal é a rapidez, é isso que muitas vezes o cliente busca quando vai nessas redes. A DSAG e a Ideal, aquelas empresas que trabalham muito bem com o imponderável, né, o inesperado, então eles têm que ter muita flexibilidade para fazer o que eles fazem. Só lembrando, né, todos esses objetivos que a gente mostrou, né, qualidade, rapidez, flexibilidade, eles são perseguidos mais ou menos de acordo com o cliente por todas as cadeias, né? É que esses exemplos ilustram mais onde esse tipo de coisa é buscado, né? O Fleury e o Nestlé a gente ilustrou como confiabilidade, são marcas que transmitem isso ao consumidor. O consumidor busca, mesmo que inconscientemente, ele busca confiabilidade nesses produtos ou serviços, né? E o Walmart e Decathlon, que são cadeias também muito bem construídas em termos de custo. Okay? Então, você tem aí 5 objetivos de desempenho, que a gente acabou ilustrando, né? Então, só voltando aqui, o primeiro deles, se lembrar lá, qualidade, depois rapidez, depois flexibilidade, confiabilidade e custo. Então, são 5 objetivos que as cadeias perseguem, com mais ou menos intensidade, dependendo do que o cliente exige. E quando a gente fala isso é porque a competição está saindo da questão do produto, está indo para o serviço, então a gente chama isso de servicificação. Os produtos estão deixando de ser importantes, mas o serviço agregado passa a ser mais importante, né? Por exemplo, fazer uma compra no metrô, como a gente mostrou o exemplo da Coreia, você clica no QR Code lá, né, e faz a compra, isso é um serviço agregado, né, ao produto que você está comprando, tá? As experiências que estão sendo feitas, né? Então, a servicificação é muito importante. E para terminar, a palavrinha-chave, trade-off, onde eu tenho que conseguir conciliar, nesse exemplo aqui, custos e serviços. O trade-off eles têm que guardar, né? Ele sempre ocorre quando existem trocas, né? Ou eu tenho um ou eu tenho o outro. Nesse exemplo aqui, são dois, custo e serviço. Ou eu tenho um custo muito bom, ou eu tenho um serviço muito bom. Então, custo e serviço. Eu nunca vou ter os dois no melhor
das hipóteses, né? O melhor custo é o melhor serviço. É difícil. Eu vou ter um bom serviço com custo alto, ou vou ter um custo baixo com serviço então não tão bom. Ok? Essa é a ideia. Bom, só para ilustrar, né, você vai na loja da Decathlon, você não vai encontrar uma loja luxuosa, você vai encontrar uma loja com um piso ali de cimento, os produtos meio que, tudo bem, tem as divisões, mas eles não estão tão organizados, estão colocados de uma maneira tão bonita, enfim, você não vai ter um serviço ao cliente muito bom, mas o preço já acaba compensando. E o contrário é verdadeiro, né? Se você for num restaurante bacana, né, luxuoso, você vai ter um baita de um serviço, tem um maître, o sommelier, tem um garçom, o chefe lhe atendendo, mas a conta vai ser um pouco cara. Essa é a ideia, tá bom? E assim a gente termina essa primeira aula com esse pequeno resumo, tá bom? Até logo, pessoal.